Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É com grande gratidão podemos nos encontrar aqui nessa casa de amor e de oração, poder encontrar os irmãos presentes aqui conosco, na busca de podermos, a cada momento, estudar essa doutrina tão consoladora que tanto nos envolve, no conhecimento de estudarmos as nossas próprias imperfeições, buscando nosso aprimoramento espiritual através dos ensinamentos do Cristo. Que a luz do Divino Mestre nos envolva nesta noite. Hoje estaremos falando sobre o livro da codificação, tão importante como os outros três primeiros, assim como o livro dos Espíritos, o livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje abordaremos através do capítulo Espíritos Felizes, no livro O Céu e o Inferno. Propriamente desse espírito Maurício Beltrán. Esse espírito jovem que está retratando através desse capítulo de Espíritos Felizes, que teve seu desencarne aos 18 anos, vitimado por edema pulmonar, problemas respiratórios. Um jovem no qual tinha um grande caráter, de um espírito leve, grande alegria, muito estudioso, muito exemplar, e que buscava cada vez mais ser o melhor dentro do possível que pudesse. O orgulho de seus pais, e diante desta situação, no qual teve suas complicações pulmonares, ele veio a desencarnar. Com o passar do tempo, meses, seus pais ainda com a dor do desencarne, eles que não eram espíritas, eles buscavam sempre ali o tormento, vivendo sobre a crítica. Se talvez ele não tivesse estudado tanto, se ele não tivesse buscado se esforçar tanto através do trabalho, entre outras situações que o envolvia, e ele, jovem determinado, se empenhava ao máximo para fazer da melhor forma. Então, na visão de seus pais, era como se ele estivesse fazendo mais do que pudesse, e que talvez, se ele ainda fosse ignorante, continuasse com suas ignorâncias, ele iria, talvez, viver ali por mais tempo. Pobres os irmãos, que pensam dessa forma, porque o Espiritismo, essa doutrina tão consoladora, nos mostra o quanto devemos cada vez mais nos espelharmos e fazer sempre o melhor. E aquele jovem ali, que tinha dentro da sua determinação de fazer sempre o melhor, ele já estava determinado aquele momento de desencarne, pois sabemos que não estamos de passagem, que não estamos para ficar fixos, mas sim, a vida é uma passagem e que devemos cada vez mais buscarmos sermos melhores dentro daquilo que nos compete, buscarmos evoluir. E através disso, os seus pais ficavam murmurando e sentindo ainda aquela dor diante da partida do seu filho, criticavam e não estavam consolados. E isso, com o passar de alguns meses, o seu amigo, que era espírita, pôde receber uma comunicação através de Maurício Beltrán, falando sobre, fazendo essa pergunta aqui. Meu caro Maurício, a eterna afeição que tinhas por vossos pais fez com que eu duvide do vosso desejo de levantar a coragem deles. Se isso está no vosso poder, o desgosto, eu diria o desespero em que a vossa morte os mergulhou. Ou seja, diante do desencarne, os pais dele estavam inconsolados e críticos, céticos. O seu pai mesmo não tentava compreender sobre sua partida. E continuando a pergunta, ele diz: alterar-lhes visivelmente a saúde, levando-os a despostarem-se da vida. Ou seja, nos dias de hoje, seria tomado como a depressão. E algumas boas palavras vossas, sem dúvida, poderão fazer renascer neles a esperança. E aí, Maurício Beltrán, aquele espírito feliz, diante do sofrimento de seus pais, e após essa comunicação, ele responde ao seu amigo: meu velho amigo,
Esperava com impaciência a oportunidade que ofereceis para me comunicar. A dor dos meus pais me aflige muito, porém ela me acalmará, como disseram, a certeza de que não estou perdido para eles. É em convencê-los dessa verdade que deveis vos interessar, e isso chegarei certamente, pois ele sabia que era necessário esta comunicação para que ele pudesse ali se explicar sobre o outro lado e sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da vida. Então vamos ver de que diante desse fato doloroso para esses pais, Maurício Beltrán se mantinha na esperança de poder trazer o alento e o conforto a esses corações familiares. Diante dos sofrimentos que seus pais passavam, seus familiares e amigos, mas ele estava feliz, pois ele sabia que naquele momento ali, mesmo que ele fosse leigo, estava determinado o seu desencarne. Então, mais adiante, vamos ver que impactados, como fala até o próprio amigo dele, como Kardec diz, se conhece o Espiritismo, raciocinariam de outra maneira. Como diz o próprio Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 a 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, diante das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, devemos manter a esperança implacável. As dificuldades é para todos. Sabemos que cada um vai ter sua dor, cada um vai ter sua dificuldade, mas devemos nos manter firmes sobre os enfrentamentos do dia a dia. Sabemos também que, diante das nossas imperfeições, buscamos sempre o caminho conforme Jesus nos instrui. E nessa busca, o espírito Maurício Beltrán, como retrata, ele buscava cada vez mais trazer alento a seus pais, porque ele estava sofrendo. E diante daquele momento de crítica dos seus pais, ele poderia, em outra possibilidade do desencarne de seus pais, não se encontrar em outra encarnação, ou talvez em outro plano, no qual Maurício Beltrán se encontrava. Então, vemos a dificuldade que tinham estes que não compreendiam. Talvez em outras oportunidades também, antes de conhecermos o Espiritismo, em outra possibilidade de desencarne de um ente querido, um amigo, também fomos esse cético, da maneira que foi seu pai e sua mãe. E o Espiritismo nos traz esse alento, esse amor, a compreensão, né, de que a vida não acaba aqui e que há continuidade ainda diante das nossas procuras de evoluirmos. Vemos aí grandes espíritos que por aqui passaram na Terra e diante de suas dificuldades e diante se manteram de pé. A exemplo, Franciscano Xavier, em tantos momentos passou dificuldades, aí levando a doutrina espírita, pregando, levando o Evangelho firme, levando essa doutrina tão consoladora e muitas vezes criticada, até mesmo nos dias de hoje. Mas ele se manteve de pé firme no seu legado que estava sendo construído. Entre tantos espíritos que por aqui passaram, Leon Denis, um espírito que sofreu ali naquele interior de Fougue, na França, mas ele se manteve de pé, teve sua dificuldade através da sua divisão, mas se manteve ali estudando a doutrina e podendo ser também um apóstolo do Espiritismo. Eu sempre digo, talvez se Kardec não fosse todas as dores que eu estava sentindo. E mais adiante ele diz, à medida do último suspiro que se aproximava, depois uma luz veio a mim e dormi sem pensar na morte. Ou seja, o desencarne suave. Ele sofreu sim, enquanto encarnado, diante daquele sofrimento que estava comprometendo sua saúde, sua respiração, como ele deixa bem explicado aqui. Depois da morte, ele conseguiu respirar um ar puro. Então, automaticamente, essas reflexões que Maurício Beltrán trouxe para seu amigo espírita, meses depois do seu desencarne, foi levada a seus pais. E seus pais, ali, tiveram um entendimento de que realmente seu filho estava bem.
Aquele amigo de Maurício Gontran levou esperança aos corações daqueles pais. Vemos constantemente, né, os desencarnes, seja de forma da providência divina, como também em relação do suicídio. E muitos pais pensam, não, meu filho está sofrendo, como está do outro lado. Entendemos porque somos pais e mães, mas aquele que se abdica, que não se abdica de estudar a doutrina espírita, ele vai ter um entendimento doutrinário, o reconfortador aos corações e ao espírito. Pois a doutrina dos espíritos nos traz alento à alma. Recentemente, teve uma amiga minha que perdeu a amiga dela pelo suicídio. Hoje já está fazendo, se não me engano, 8 dias. Procurou através do veneno e tirou sua própria vida. E aí, através de mensagens, do qual estava passando para ela, né, para que pudesse trazer mais alento, esperança àqueles corações, pois não é fácil, principalmente quando se torna recente, principalmente aqueles que não estudam a doutrina espírita. Então, diante dessas dificuldades, daqueles que não se aprofundam, né, que não dão a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, há um sofrimento ainda maior, pois sabemos que a doutrina espírita é confortadora e que nos traz a esperança de, em outro plano, nos encontrarmos e saber que nada é por acaso. E mais adiante, ele fala: meus bons pais, é a vós que me dirijo, desde que deixei o meu despojo mortal. Não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que estava quando vivia na terra. Ou seja, os pais achavam que simplesmente pelo desencarne ele teria cortado todos os laços e os ligamentos, toda a ligação de amor com seus pais. Mas não foi isso. Maurício conta que estava sempre ali, né, podendo vibrar em vibração pelos seus entes queridos, pelos seus pais, mantendo sempre a energia positiva, mas que estava também precisando seguir o trabalho, pois sabemos que o trabalho do outro lado é contínuo. E ele precisava estar em paz. Só que os seus pais estavam sofrendo, chorando, resmungando, até indo de encontro com as leis divinas, as leis de Deus. E mais adiante ele diz: consolai-vos porque não estou morto, estou mais vivo do que vós. Olha só a referência que ele diz: estou mais vivo que vós. E aí ele fala: só o meu corpo morreu, meus despojos, o meu espírito vive sempre. E a dor, em lugar de vos afligir, regozijai-vos, por mim saberem, no meio isento de cuidados e receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Ou seja, ele fala sobre o arrebatamento dele, diante da sua morte, do seu desligamento. Ele fala do quanto foi puro, de que foi como tirar um véu. Pois ele, como citou anteriormente, como eu falei aqui a vocês, ele sentia um ar puro, comparado ao que os pais dele achavam enquanto estava encarnado. Só que, pelo contrário, ele sofria com a moléstia devido ao seu edema pulmonar. E tudo isso lhe trouxe aflição. Aflição devido aos momentos de dores, os espaçamentos, né? A questão das medicações, todo o seu momento de dor enquanto estava no leito. Mas seus pais, ainda leigos anteriormente, não sabiam e sofriam por seu desligamento. E aí ele fala mais adiante: ó, meus amigos, não lastimeis aqueles que morrem prematuramente. É uma graça de Deus que lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Ou seja, quantas vezes ouvimos popularmente, né, as pessoas, quando estão no seu leito hospitalar, diz: era melhor que Deus levasse. Esses ditados populares, né? Mas sabemos que enquanto está naqueles momentos dificultosos, dolorosos, faz parte
e devemos manter resignados, porque se fosse assim, já teria havido o desligamento espiritual daquele ser. Então, devemos ter esse respeito pelo momento daqueles que estão sofrendo, mesmo que estejam sobre o leito. Assim também com aqueles que partem antes que nós. Sabemos que a dor da saudade, né, todos os momentos vividos, realmente é um pouco inconfortante, mas faz parte, é da vida. Cada vez mais que reencarnamos é na busca incessante de evoluirmos. Esta é uma oportunidade de fazermos cada vez mais o melhor dentro das possibilidades que temos e nos esforçarmos cada vez mais dentro daquilo que nos compete. Então, essa parte que Maurício Bontran se refere aos seus amigos mostra toda a esperança de que ele tinha que seus pais fossem reconfortados através dessa comunicação que seu amigo espírito estava retirando. E mais adiante ele fala: sabeis que não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser mais para mim um atraso de vários séculos. Ou seja, por mais que ele tivesse a resistência, além daquele momento de dor, de aflição, que estava tomado seu leito, mas ele iria estar sofrendo, porque o momento de cada um de nós está cravado ali. E isso foi o que Maurício Bontran trouxe ao seu amigo, para que pudesse levar ao seu pai e sua mãe. Levar a esperança de que poderia haver esse reencontro e de que através do discernimento que seu pai e sua mãe teria, automaticamente ele iria haver de se encontrar no outro plano. Então, mais adiante, na outra pergunta que o Espírito recebeu, e a vossa moléstia que fora causada pela vossa muito grande assiduidade, foi realmente pelo estudo? E aí o Espírito Maurício Bontran diz: não, disso estejais bem persuadidos. O tempo que deveria viver na terra estava marcado, e nada poderia aí reter, por mais tempo que fosse. Meu espírito, nesses momentos de desligamento, sabia o bem e estava bem feliz. Pensamento elevado na próxima libertação. Então vemos o quanto a felicidade e o discernimento de Maurício Bontran se encontravam. Pois ele diz, e refere-se aqui sobre sua libertação, de que estava preso, como sabemos, né, do espírito, que a parte das vestimentas nossas é passageira. E isso ele retrata aqui, para que pudesse dar todos os detalhes para explicar a seu pai e sua mãe, para que pudesse de uma vez por todas retirar todos aqueles pensamentos negativos de que ele estava sobre o seu pai, de que diante das possibilidades da reencarnação ele pudesse trazer mais esperança e alento aos corações dos seus familiares. Então, trouxe aqui até uma passagem do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, que fala sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes de bem-amados. E se perdides a Deus para os abençoar, sentireis em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostraram um futuro prometido pelo soberano Senhor. Essa comunicação aqui foi feita pelo Espírito Sanson, que também está presente no livro Céu e Inferno, bem antecipadamente à parte do Maurício Bontran. E aí, esse Espírito Sanson também faz parte dos Espíritos Felizes. E ele nos traz aqui sobre as poderosas bênçãos, mesmo depois da partida. E a referência de que podemos ter fé e esperança cada vez mais no futuro,
que nos aguardam, de buscarmos cada vez mais as atividades do bem, podemos nos envolver. Se estamos aqui, é porque temos algum débito, é porque temos algo a nos melhorar. Então busquemos a cada momento dessas oportunidades, enquanto encarnados, para fazermos com o coração tudo que nos é dedicado. Vemos na Casa Espírita diversas atividades na qual podemos nos envolver. Por exemplo, a campanha do quilo, trabalho da sopa, trabalho de poder fazer a leitura, dedicarmos a palestras, estudarmos a doutrina espírita. Cada vez mais vemos os grupos, às vezes menores, e podemos frequentar os estudos, podemos abrir essa cortina, nos dedicarmos ao próximo, fazermos a caridade e entendermos a imperfeição do nosso próximo enquanto estamos aqui. Sabemos que nada é por acaso. Familiares, amigos, os laços que fazemos. Então, tudo isso faz parte de podermos dedicarmos cada vez mais. Como vemos, Maurício Gontran fazia tudo impecavelmente, seja nos seus estudos, nos seus envolvimentos no seu trabalho. E os seus pais, ainda leigos antes, achavam que ele simplesmente estava se dedicando e devido a esse desgaste, as atividades que ele praticava, o levaram a complicações pulmonares, onde não tinha nada a ver. E aí, o que falta a nós de buscarmos cada vez mais essa dedicação, de nos envolvermos com as atividades, a caridade propriamente dita, pois como sabemos, nós somos espíritas, fora da caridade não há salvação. E a caridade não está apenas na doação dos mantimentos, mas sim na doação de nós mesmos. Sabemos que o nosso vizinho tem suas imperfeições, mas ele também pode buscar sua perfeição. Mas como? Eu posso auxiliá-lo como conhecedor desta doutrina consoladora. Jesus fez diversos serviços prestados em sua época. Vemos, por exemplo, no livro de Humberto de Campos, Boa Nova, presente um capítulo junto de Maria Magdala, aquela que sofria tanto que passou por pouco apedrejamento. E aí Jesus contribuiu com aquela mulher diante de suas dificuldades. Então, o que falta a nós também de buscarmos cada vez mais essa espiritualização, de podermos sermos essa corrente de câmbio no qual fazemos o trabalho juntos. Cabe a nós cada vez mais nos inspirarmos, buscarmos nos dedicar a ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo, na busca incessante de evoluirmos juntos. Pois estamos aqui, assim como foi Maurício Gontran, enquanto pôde, durante sua encarnação, fazer suas atividades, é porque podemos fazer ainda mais. Sabemos que é, como dizia o Chico, né? De cadinho em cadinho. Vemos aí grandes trabalhos, por exemplo, de Ralph, né? Trabalho da Casa do Caminho, né? Então são esses espíritos que nos fazem cada vez mais manter-nos inspirados nas atividades do bem. Podemos acreditar na vida maior, podemos estudar essa doutrina do Allan Kardec e o Mestre Jesus nos presenteou, a doutrina dos espíritos, e que possamos cada vez mais buscarmos sermos essa ferramenta de amor, de instrução, e acreditarmos na imortalidade da alma. Sabemos que a vida nos proporcionará sempre os reencontros. Dedicarmos cada vez mais ao trabalho. Entendemos aquele que trabalha conosco, no trabalho lá fora. Não sermos apenas espíritos dentro da casa espírita, mas sim lá fora, onde também precisa. Lá fora que precisa também de amor. Então devemos extrair essa essência no qual buscamos e nos alimentamos diariamente, através dos estudos, as obras, as palestras, e levarmos aí para todos espalhar. Então, diante dessas atividades, assim como Maurício Gontran cumpriu diante dos seus esforços,
Sabemos que muitas vezes há algumas dificuldades, mas as dificuldades vêm para ver se realmente estamos fortes naquilo que a gente determinou em sermos divulgadores, levando sim a doutrina de Jesus. Então, que Jesus possa abençoar e iluminar a todos, que possamos retornar aos nossos lares, cada vez mais alimentados do Espírito, e que buscamos cada vez mais trazer mais irmãos ao conhecimento, levar esperança, amor, a caridade propriamente dita. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja.